Abraço a todos os ouvintes, muito obrigado. A gente vai agora seguir com o nosso noticiário e vai direto para uma entrevista que nós prometemos aqui para vocês para tentar explicar melhor e dar mais contextualização em relação ao que é considerado um duro golpe à Zona Franca de Manaus, ao polo industrial de Manaus, à indústria do Amazonas, em votação que teve ontem na Câmara Federal. O texto da regulamentação da reforma tributária foi aprovado, deixando de fora reivindicações da bancada do Amazonas para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. E agora a gente tem entrevistado na ponta da linha, Diene, para nos ajudar a entender o que aconteceu. Quem está conosco é o deputado Saulo Viana, do União Brasil, ele que fez parte do grupo de trabalho da reforma tributária. Deputado Saulo Viana, seja muito bem-vindo aqui à programação da Band News Difusora. Muito obrigado por ceder aí gentilmente parte do seu tempo para conversar conosco. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene. Bom dia a todos os ouvintes da Band News Difusora. Deputado, Diene falando, a gente tinha aí uma expectativa grande em relação a todos os pontos que envolvem a Zona Franca de Manaus, algumas garantias, inclusive do governo federal, sobre essas sugestões da bancada. O que foi que aconteceu nessa votação ontem à noite? Então, Diene, é importante explicar, fazer um breve relato da história do que nós estamos discutindo, que é a questão da reforma tributária. Essa reforma ela já vem discutida há alguns anos dentro do parlamento, e aí no ano passado foi votada a PEC, chamada PEC 45, que é a PEC da reforma tributária, que é, no caso, a Constituição, do que fala sobre a questão tributária do nosso país. E na PEC da reforma tributária, ao qual eu pude fazer parte do grupo de trabalho, foi aprovado no ano passado e garantiu um capítulo especial para a nossa Zona Franca de Manaus, referente à questão da competitividade da indústria, de um tratamento diferenciado e também de um fundo para resguardar o Estado referente à questão da arrecadação. Então, sim, nós temos a manutenção na Constituição desse diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus. Agora, nós estamos discutindo a regulamentação dessa proposta à Constituição, porque nem tudo você consegue, todos os dispositivos você consegue colocar na Constituição. E aí agora nós discutimos o que chama-se lei complementares, que é justamente a questão da regulamentação. Então, assim, na regulamentação a gente vai colocar em lei de que forma que vai ser dado esse tratamento diferenciado. E isso, desde quando começou esse texto do governo, chegou até a Câmara, a bancada do Amazonas, os técnicos, seja do governo, seja os técnicos da Câmara que nos auxiliam a bancada na questão técnica, porque isso é um assunto muito complexo, essa questão tributária, a gente vem dialogando com o governo para que a gente possa avançar no que, dessa forma que vai se dar esse tratamento diferenciado, pudesse atender as nossas particularidades. E o estado do Amazonas, ele tem particularidade diferente de todos os outros estados. E aí, ao evoluir dessa conversa, alguns pontos do texto que veio do governo, a gente conseguiu que fosse alterado para que pudesse nos atender. E aí ficou, nessas últimas 2 semanas, semana passada e principalmente nessa, 3 pontos que eram fundamentais, que a gente pleiteava que posso dizer assim, que iria nos atender tudo que a gente precisava. Que era o primeiro ponto, que era a questão de um crédito presumido para tudo que é produzido aqui na Zona Franca de Manaus, ou seja, do que é produzido aqui é vendido para fora, seja para fora do país, ou seja, aqui dentro do próprio Brasil. Um segundo ponto é referente também a um crédito presumido do comércio interno, no caso do que o que é comercializado dentro do estado do Amazonas, e uma contrapartida para manutenção de fundos que aqui no estado, como eu digo, nós temos muitas excepcionalidades, que é o fundo que mantém a UEA, que é um recurso que vem da indústria, e aí, como esse recurso vem da indústria e o estado concedia isenção ou crédito de ICMS, a própria indústria conseguia, com isso, bancar a UEA, o FTI, que é um fundo que é para investimento no interior, e também o FPES,
que são 3 fundos, basicamente, que acabando o ICMS, como tem na reforma, não iam ter mais fonte de arrecadação. Então, assim, desses 3 pleitos que foram apresentados, nós tivemos um pleito atendido 100%, que foi a contrapartida para a manutenção da UEA e principalmente do FTI. Isso está garantido, isso o Estado vai poder conceder crédito para que a indústria possa manter essa manutenção da UEA e do FTI, e o que a indústria não conseguir, e quando não completar, o próprio governo federal vai completar esse recurso para que a gente possa manter a UEA. Isso foi atendido 100%. Segundo ponto, que foi atendido parcial, sobre o crédito presumido do que é fabricado aqui no nosso polo industrial, aqui na nossa Zona Franca de Manaus. Eu digo que foi atendido parcialmente, porque a forma como a gente pediu, a forma como a bancada pediu, ele não foi atendido por completo, né? O nosso pedido era e o relator atendeu, vamos dizer assim, 2/3 do que era o nosso pedido, e vai remeter a essa forma para o comitê gestor ou para o TCU, e o nosso pedido é que isso já estivesse determinado na lei complementar. E o terceiro pleito, que não foi atendido em nada, foi a questão do crédito presumido para o comércio interno. Ou seja, dos nossos 3 pleitos, vamos dizer que nós conseguimos metade do que nós estávamos pretendendo. Portanto, a bancada se reuniu, nós passamos esses dias todos juntos, todo mundo trabalhando, todo mundo articulando, participando de várias reuniões com o relator, com o grupo de trabalho. Nós conversamos com o presidente da casa, o presidente Arthur Lira, foi conversado com o Bernardo Apri, que é o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, foi conversado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfim, todo mundo que podia se falar, nós falamos, nós conversamos, nós articulamos, e a bancada entendeu que como a gente não foi atendido por inteiro nesses 3 pleitos que eram que a gente via como fundamental, a bancada fechou questão de votar contra, porque nós entendemos que isso não atende o que a gente precisa referente principalmente à Zona Franca. Porém, é importante também, e aí Rafael e Jenny, eu estava ouvindo aqui antes de entrar ao vivo aqui ouvindo o programa, é importante também a gente esclarecer para a população o seguinte: nós, como bancada na Câmara, os deputados federais, nós trabalhamos incansavelmente para que a gente pudesse conquistar o que é, vamos dizer assim, o 100% que a gente precisa. Nós conseguimos 50%, porém, essa luta ainda não terminou, porque na Câmara não é terminativo. Esse texto ele vai seguir agora para o Senado, e os nossos 3 senadores estavam esse tempo todo junto com os deputados federais, participando, inclusive ajudando nessa articulação. O senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga participaram diretamente dessa negociação, dessa articulação, e quando esse texto for para o Senado, e aí lá no Senado é igual, né? Cada estado tem um mesmo número de senadores, então assim, não tem a diferença que nós temos na Câmara, por exemplo. Na Câmara nós somos apenas 8 deputados, tem estado que tem 70, ou seja, é uma diferença muito grande, e aí isso já está conversado, os pontos que precisam ser mudados, isso já está batido, as assessorias que nos prestam essa informação da parte técnica é a mesma que presta para a Câmara, é a mesma que presta para o Senado, e a luta vai continuar no Senado, e nós vamos ter tempo para poder, nessa discussão no Senado, poder fazer as devidas articulações para que quando esse texto seja modificado no Senado e volte para a Câmara, a gente possa manter os 100% do que a gente precisa para preservar a nossa Zona Franca, para preservar o comércio aqui do estado do Amazonas e, claro, o que já está mantido, que é principalmente o FTI e a UEA. Deputado, o senhor falou então já sobre essa questão de que o texto vai para o Senado, né? A gente falou sobre isso agora há pouco, e que já há essas falas, então essa conversa de que no Senado vai ser preciso, como a gente costuma falar, vai ser preciso remar para alcançar esses outros 50%. Houve uma reunião, algum encontro da bancada após a votação, conversa em relação a isso? Se sim, como é que foi o tom? Se não, deve haver alguma reunião em breve para tratar desse resultado que é tratado como desfavorável à Zona Franca? Na verdade, assim, Rafael, como eu te disse, a gente ficou esse tempo todo
muito junto, passamos o dia, a terça-feira, ontem, a quarta-feira, o dia todo junto, a bancada toda junta, conversando e articulando com o que tinha para articular de forma conjunta, com os líderes dos partidos, de cada deputado, né, com a área técnica do governo, com a área técnica da Câmara, com o relator, enfim, a gente passou esse tempo todo junto e assim a gente passou esse tempo todo conversando, entendendo, né, as estratégias que a gente ia precisar fazer, seja na Câmara, na votação de ontem, seja no Senado. O problema é que, como eu expliquei também, a nossa bancada é uma bancada pequena, nós somos apenas 8 deputados federais, ou seja, o texto que a gente conseguiu incluir no texto final do relator, que, como eu disse, foi 50% do que foi pedido, isso, quando incluído pelo relator, a gente já tinha a garantia de que a gente ia conseguir, que teria os votos necessários para aprovar, mesmo a gente votando contra, porque o nosso entendimento é que isso é ruim para a nossa Zona Franca. E os senadores, eles já estão, como eles participaram de tudo, estavam junto conosco, eles já sabem o que é necessário para fazer essa mudança. Inclusive, nós reunimos momentos antes da votação, de ser levado a plenário o texto final, e a votação foi quando a última reunião que nós tivemos, a gente já sabia que a gente não teria força para mudar no plenário, através de destaque ou através de emenda, o texto final que foi apresentado pelo relator, e a gente fechou a questão de que seria um posicionamento da bancada de votar contra, porque o que foi apresentado não atendia por completo o que nós precisávamos, e era importante a gente marcar essa posição, até para que a gente tenha argumento, tanto os senadores no Senado como na volta, para a gente defender os 100% que vai nos atender, que vai manter a nossa competitividade e vai manter os empregos da Zona Franca de Manaus. Muito bem, a gente está conversando aqui ao vivo com o deputado federal Saulo Viana, do União Brasil aqui do Amazonas, né, que fez parte do grupo de trabalho da reforma tributária, nos ajudando a entender, explicando também para você, ouvinte, como foi esse processo, né, da votação, que acabou sendo aprovado esse texto na Câmara, com 50% do que foi pleiteado pela bancada federal do Amazonas, e aí o texto agora vai para o Senado, onde o deputado Saulo Viana explica para a gente que começa uma nova luta para alcançar os outros 50%. Deputado, tem alguma coisa que o senhor queira ainda colocar em considerações aqui para a gente? Eu queria só perguntar, deputado, sobre essa situação de uma das questões que ficaram de fora do texto, que é essa questão da vantagem comparativa do IPI dos produtos que já tiveram projeto de implantação aprovado, né? São projetos que já foram aprovados, que podem estar em processo de implantação aqui no Estado e que, se for alterada essa legislação, eles não vão poder prosseguir. É isso? É exatamente isso? Ou eu entendi errado? Não, Dini. Desse ponto, isso não foi tratado na regulamentação. Isso que você deve estar falando é a questão do PPB. Os novos produtos. Né? Não, IPI. Os novos produtos fabricados. Sobre o ponto do IPI, nessa regulamentação que a gente votou ontem, esse ponto não está sendo tratado, né? Como eu te disse, o que foi tratado, o que foi pedido, que era algo que era para a gente era fundamental, é o crédito presumido do que é fabricado aqui na Zona Franca. Eu vou te dar um exemplo. Existem 3 tipos de produtos que são produzidos aqui na Zona Franca de Manaus, que representa 70% do nosso faturamento. Ar-condicionado, bens de informática e produtos de áudio. Só esses 3 produtos, essas 3 classes de produção, eles representam 70% do nosso faturamento. E hoje, no sistema de hoje, esses produtos, quando eles são vendidos, produzidos aqui e vendidos para fora, não se paga nenhum tipo de imposto, né? A isenção é de 100%. E com a fórmula como o governo, o texto que veio, seria cobrado na saída 1 percentual. E a nossa luta é que a gente mantenha o que a gente tem hoje, né, que é de não pagar nada, e numa forma como foi apresentada, vai ser pago. Então a nossa luta, e o que foi no final, que eu digo que a gente foi atendido só parcialmente, que saiu do que era cobrado para ser cobrado apenas 2/3.
né? Então, assim, ainda assim, não é da forma como a gente precisa, e a gente vai continuar lutando para que mantenha-se a condição atual, para que a gente possa manter o mesmo nível de competitividade atual. Sobre o ponto específico de IPI ou de porcentagem, isso não foi tratado nessa parte da regulamentação. Deputado, eu queria só mais uma coisa. O senhor acredita que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, descumpriu o acordo de proteger a Zona Franca? Então, eu tive uma conversa pessoalmente com o presidente Arthur Lira na terça-feira à noite. Ontem, a bancada, a maior parte dos parlamentares da bancada tiveram uma outra conversa com o presidente Arthur Lira, o senador Omar e o senador Eduardo Braga também conversaram com ele de forma individual. Qual foi o compromisso do presidente Arthur Lira? Que é o seguinte, o que ele explicou? Que o que ele já tinha afirmado com todos nós da bancada do Amazonas era de que a Zona Franca de Manaus não seria prejudicada. Porém, o que aconteceu é que os técnicos da Receita Federal não conseguiram demonstrar de que nós estávamos... o que os nossos técnicos demonstram é que da forma como foi solicitado, a gente mantém o que a gente tem hoje. E os técnicos da Receita Federal entendem que da forma que nós estamos pedindo, nós iríamos aumentar o que nós temos de benefícios para a indústria instalada aqui. Então ficou, vamos dizer assim, cada um defendendo uma teoria sem que os números, principalmente da Receita Federal, fossem de fato mostrados e comprovados de que nós iríamos ter benefícios a mais. E chegou-se ao entendimento do presidente da Câmara o seguinte, que ele iria apresentar o texto, até porque estava tendo uma pressão, e é importante se frisar que nós estamos falando aqui da nossa particularidade, que é a Zona Franca de Manaus. Porém, todos os outros estados, outros setores da economia, todos estavam, cada um defendendo, né, o que é o seu quinhão, o que é a sua parte, e a pressão para que esse texto fosse votado ontem era muito grande. Então foi definido pelo presidente com a bancada. Olha, nós vamos votar do jeito que o texto, desse jeito aqui, que o relator está apresentando o texto final. Isso vai para o Senado. Se vocês conseguirem, se a Receita Federal não conseguir comprovar de que vocês estão tendo ganhos a mais, no que mudar no Senado, quando voltar para a Câmara, eu banco e eu vou ajudá-los a aprovar da forma como a mudança vier do Senado. Então, assim, até então, ele manteve essa palavra dele de ajudar a Zona Franca, de não prejudicar, né, o nosso modelo de desenvolvimento aqui do Estado, desenvolvimento econômico, de matriz econômica, e assim, o que a gente tem do homem é a palavra. Eu particularmente confio, e a gente vai ter ainda, vamos dizer assim, nós temos algumas instâncias ainda para que a gente possa levar esse assunto, para que a gente possa obter a vitória. E aí fique bem claro aqui do que eu estou falando, e eu tenho certeza que os outros deputados da mesma forma falaram, e os senadores que ainda não se manifestaram irão se manifestar. Nós ainda não chegamos na última instância para tratar do assunto Zona Franca de Manaus, que é naturalmente o presidente da República. E em nenhum momento isso foi tratado ainda com o presidente Lula. Todas essas articulações, todas as conversas que nós fizemos ao longo dessas 2 semanas foram a níveis de ministro, de líderes de partido, do relator e do presidente da casa. Nós ainda não chegamos à última instância, que é o presidente Lula, que, se tiver a necessidade, em último caso, eu tenho certeza que a bancada vai se unir, e os senadores também, que têm hoje uma representatividade muito grande a nível nacional do Amazonas, que é o senador Omar e o senador Eduardo, nós iremos até o presidente da República para conseguir ter o que nós entendemos que seja o ideal, 100%, para manter a nossa Zona Franca forte.